Oi pessoal, vamos dar início hoje aos fatores climáticos, entender um pouquinho como esses fatores podem alterar e influenciar na definição dos climas de determinadas regiões, ok? São elementos que influenciam o clima de uma região. Os fatores podem ser naturais ou não, tá? E são eles: latitude, altitude, relevo, vegetação, massas de ar, maritimidade e correntes oceânicas. Nós já conhecemos cada um deles detalhadamente, mas aí é importante falar como é que eles podem influenciar na definição do clima. E aí a gente vai começar por latitude. A gente viu bem esse conceito quando estudou cartografia, e a latitude ela vai estar relacionada à linha do Equador, aquela linha que corre de leste a oeste, ou seja, também chamada de paralelos, que é responsável por delimitar os pontos que estão ao norte e ao sul da linha do Equador. Visto isso, a latitude corresponde à distância medida em graus de qualquer ponto na Terra até a linha do Equador. Neste sentido, pegando a latitude do Equador, que é 0 graus, em direção ao Polo Norte, a gente vai ter correspondente a 90 graus ao norte, e em direção ao Polo Sul, a gente vai ter 90 graus ao sul. Tá aqui um exemplo dela, tá? Aí ela vai ser representada a latitude 0 pelo Equador, e do Equador ao Polo Norte a gente vai ter 90 graus, do Equador ao Polo Sul nós vamos ter 90 graus também, tá bom? As temperaturas. Variação de temperatura, ela vai estar relacionada também à latitude. A gente vai ver um pouquinho melhor isso. Tendo por base o Equador, à medida que nos aproximamos dos polos, a latitude vai aumentando e as temperaturas vão diminuindo. É uma relação inversamente proporcional. À medida que a gente sai do Equador, que tem latitude 0 e temperaturas mais altas, e vai se locomovendo em direção aos polos, a latitude vai aumentando, mas a temperatura vai diminuindo. Isso porque os raios solares eles incidem quase que diretamente nas regiões do Equador e nas regiões próximas ao Equador. Então essa área é uma chamada área tropical e são áreas mais quentes, né, do que as áreas que estão próximas aos polos, que recebem pouca irradiação solar e necessariamente são áreas mais frias. Isso acontece porque, em razão da forma geóide que a Terra tem, os raios solares vão incidir diretamente na linha do Equador e diferenciadamente nos polos. A superfície terrestre tem uma característica, tanto a superfície líquida quanto a superfície sólida, ela recebe a irradiação solar, ela reflete essa irradiação solar, mas de formas distintas, tá certo? Aqui está um exemplo. A gente pode ver a linha do Equador, o Trópico de Câncer e de Capricórnio, e essa área vai ter a característica de temperaturas mais altas, tá? Latitudes baixas e temperaturas mais altas. Depois do Trópico de Câncer e de Capricórnio até o Círculo Ártico, a gente vai ter a chamada zona temperada da Terra, com latitudes médias subindo a latitudes altas e temperaturas mais ou menos temperadas, tá certo? Já nas zonas polares, tanto a norte quanto a sul, a gente vai ter temperaturas muito baixas, porque a irradiação solar, os raios solares, eles não incidem diretamente nessa região. São zonas frias, são zonas polares. Bom, esse esquema ele é fundamental para vocês memorizarem, porque ele vai ditar muito a distribuição do clima no planeta, tá bom? Ele é importante para a gente entender essa distribuição. E aí vem um fator importante, que é o da altitude, tá? Relacionado principalmente ao relevo. É por isso que lugares situados na zona intertropical da Terra, que é aquela zona quente que a gente viu, né, entre o Equador e os trópicos, por isso intertropical, mas com altitudes superiores a 5.000 metros, vão permanecer cobertos de neve. A gente acabou de ver que as zonas climáticas da Terra vão ter uma característica de serem mais quentes no Equador, e quanto mais se afasta do Equador, as temperaturas vão caindo. Mas se nós tivermos na linha do Equador ou próximo a ela um relevo com altitudes maiores que 5.000 metros, a gente vai perceber que o fator que vai atuar aí
não é o da latitude, e sim o da altitude, e sim um fator do relevo. Por isso que a gente diz que a altitude ele é um fator preponderante para a definição de um clima. Porque se a altitude for superior a 5.000 metros, ela vai determinar que aquela região vai ser coberta de neve e vai ter um clima muito mais frio, independentemente se ela está no Equador, nos trópicos ou no polo, tá bom? Em média, para cada 200 metros de altitude que se sobe, a temperatura diminui aproximadamente 1 grau Celsius. A temperatura vai diminuir com o aumento da altitude. Então, também vai ser uma relação inversamente proporcional. Quanto mais nós subimos no relevo, quanto maior a altitude do relevo, menor vai ser a temperatura apresentada, tá bom? Aqui a gente vai ter um esquema dessa variação. No mar, né, no nível do mar, o ponto A aqui representado, a gente vai ter 22 graus Celsius. Se a gente sai do ponto A para o ponto B, a gente vai aumentar 600 metros de altitude no relevo e nós vamos ver diminuir 3 graus Celsius na temperatura. Ou seja, quanto maior a altitude, menor a temperatura. E nesse caso, a cada 200 metros, a gente vai ver uma redução de 1 grau Celsius na temperatura. E se nós formos do ponto B para o ponto C, a gente vai duplicar a altitude do relevo e nós vamos ver que essa interferência ela vai permanecer. Ou seja, quanto maior a altitude, menor vai ser a temperatura, tá bom? Vegetação. A vegetação vai funcionar como um regulador térmico, como um regulador de temperatura. Ela vai impedir a incidência total dos raios solares na superfície. Ela vai proteger não só o solo, como aquele microclima que nós vamos ter em torno da própria vegetação. Por isso, com o desmatamento, a diminuição de chuvas, visto que a umidade diminui, ou seja, a evapotranspiração vai diminuir e a temperatura naquela região vai aumentar. Então, as regiões que têm desmatamento acelerado têm, por consequência, a diminuição das chuvas, né? A diminuição da umidade, as temperaturas aumentam bastante, causando impactos ambientais e impactos na saúde das pessoas que moram nessa região, tá bom? Aqui tem um exemplo disso, ó. O sol vai refletir na copa da árvore, né? A vegetação está aqui representada e ele vai, perceba que os raios solares vão ser refletidos pela copa da árvore, ela vai proteger. Tanto é que a gente tem um bonequinho aí representando o ser humano abaixo dessa árvore e ele está sob a proteção da copa dessa árvore. Perceba que ao lado dele a gente vai ter uma radiação muito maior quando você não tem a proteção diretamente da vegetação. Então a vegetação, ela além de regular termicamente essa área, ela vai servir para proteger o solo e necessariamente vai servir para proteger a população que daquela vegetação utiliza-se em determinada região, tá bom? E aí nós temos dois fatores importantes também, a continentalidade e a maritimidade. Maritimidade é um fator climático, o qual se define pela proximidade em que se encontra dos mares e oceanos, de modo que apresentam maior umidade e índice pluviométrico, e por sua vez, menor variação de temperatura. O que quer dizer isso? Se em determinada região o fator climático da maritimidade vai influenciá-la, a tendência é que exista uma menor variação de temperatura nessa região. Porque a gente pode falar que durante o dia existe uma variação entre a menor temperatura e a maior temperatura, ou ao longo de um período maior do que um dia. E essa diferenciação entre menor e maior temperatura a gente chama de amplitude térmica. No caso da influência da maritimidade, essa amplitude térmica ela é menor, tá bom? A continentalidade é o inverso. É um fator climático determinado pela distância que se encontra dos mares e oceanos, de modo que apresentam baixo índice pluviométrico e umidade, e além disso, maior variação de temperatura. Ou seja, no caso da continentalidade, a amplitude térmica ela vai ser muito maior, tá bom? Aqui, esse esquema define bem essa ideia. A distância ou proximidade das grandes massas líquidas influenciam a amplitude térmica que a gente vai ver em determinada região. No caso da continentalidade,
vai haver uma alta amplitude térmica, uma diferença muito grande entre a temperatura, a menor temperatura e a maior temperatura registrada naquela região. No caso da maritimidade, essa influência já vai ser menor, ou seja, a gente vai ter uma diferença muito pequena entre a menor e a maior temperatura dessa região. E aí a gente vai ter também as massas de ar. Elas podem ser definidas como uma determinada porção de ar, geralmente de grandes dimensões, que apresenta condições internas de temperatura, pressão e umidade relativamente homogêneas, ou seja, a temperatura, pressão e umidade nessas massas de ar, nessa porção de ar, ela vai ter características bastante semelhantes entre elas, vão ser bem homogêneas. Elas vão se deslocar sempre no sentido das altas pressões atmosféricas, lembra da nossa aula de elementos do clima, para as baixas pressões atmosféricas. Da mesma forma que interferem nas condições do tempo, ela vai sendo também influenciada pelas condições dos lugares por onde ela passa. As massas de ar elas vão influenciar nas condições do tempo daquela região, mas ela também vai receber essa influência em cada região que ela vai atuar, tá certo? Aqui a gente tem um exemplo da atuação de massas de ar no verão e no inverno no Brasil. As massas de ar quente, fria, úmida e seca. Percebam que a gente tem a massa de ar equatorial continental, a tropical continental, a polar atlântica, a tropical atlântica e a equatorial atlântica, tá? As massas equatoriais formam-se próximo ao Equador, são as massas de temperatura mais elevadas que existem, obviamente por estarem localizadas no Equador. Massas tropicais são as que formam nas proximidades de cada um dos trópicos, Câncer e Capricórnio, são massas quentes, sendo a oceânica bem mais úmida que a continental. E as massas polares formam próximas aos círculos polares Ártico e Antártico, são as massas mais frias que existem. A continental é a mais fria e a mais seca também, já que ela não vai ter a influência da maritimidade, não é isso? Aqui a gente tem uma classificação geral das massas de ar. Perceba que o grupo principal é o de massas de ar polar, tropical e equatorial. O subgrupo de polar marítima e polar continental, a tropical marítima e a tropical continental, e a equatorial continental e a equatorial marítima. Como características, as massas de ar polar elas são frias, estáveis ou instáveis. As massas de ar tropical são quentes, não é? Caracteristicamente, e elas podem ser úmidas ou secas. Claro que as massas de ar quente e úmidas vão ter origem na tropical marítima, né? E a equatorial, ela é quente e úmida, ok? Correntes marítimas ou oceânicas são grandes massas de água salgada que se deslocam no interior dos oceanos como se fossem rios. A origem das correntes marítimas vão estar ligada à circulação atmosférica dos ventos, que a gente já conhece. Aqui dá para a gente ter uma noção básica da atuação dessas massas, dessas correntes marítimas. Percebam que as correntes em azul são as chamadas correntes frias e elas vão se originar nas regiões polares e podem até chegar próximo ao Equador, ultrapassando os trópicos, tá bom? As massas de ar laranja são essas massas de ar quente que vão essas correntes marítimas quentes que vão se originar na linha do Equador e elas podem chegar também próximo aos polos, ultrapassando os trópicos, mas é bastante raro esse movimento. Elas podem ser correntes marítimas quentes, secas, temperadas ou frias, e elas vão determinar a variação climática que a gente vai ter nessa região, tá certo? Basicamente sobre os fatores climáticos, era isso que a gente tinha para conversar. Eu espero que vocês aprofundem esse conteúdo, tá? No livro didático de vocês fala um pouco mais sobre isso, e na próxima aula a gente vai tratar sobre os tipos climáticos que nós temos no planeta. Até lá!